Agora eu vou conversar com a fisioterapeuta do Minuto Mamãe Bebê, a Mi, sobre um assunto que está muito em alta. Eu tenho certeza que você já deve ter visto nas redes sociais, em consultórios, enfim, alguma pessoa você com certeza já viu, mas eu vou deixar ela falar para nós sobre o que nós vamos conversar. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari, pelo convite. Então, me diga se eu estou certa. O nosso assunto de hoje é algo que está super em alta. Sim. A gente vai falar sobre as bandagens, né? A gente percebe, como a Mari falou, nas redes sociais, o quanto as pessoas têm visto essa questão do taping, de colocar no pós-parto imediato. Então, a gestante passa lá o seu último mês de gestação, já vai em busca do seu fisioterapeuta para que possa dar esse conforto e trabalhar com as bandagens durante o seu puerpério. Eu gosto muito de usar, então vou te contar um pouquinho como que começou essa história das bandagens. Eu dou aula de linfotaping, que é uma marca registrada no meu nome, há quase 15 anos. E eu venho então ensinando fisioterapeutas a utilizarem como um recurso a mais dentro dos seus consultórios, clínicas, hospitais, ambulatórios, enfim. E sempre falando de todas as áreas, dentro da saúde da mulher, dentro da oncologia, dentro da fisioterapia pélvica. E então, isso vem crescendo muito. Cada vez mais profissionais estão utilizando as bandagens. E hoje a gente sabe, por exemplo, que a puérpera, ela teve bebê. Então, por exemplo, uma puérpera que teve por via cesárea, ela tem essa instabilidade no abdômen, ela tem dor, ela tem dificuldade para caminhar nesse pós-parto, uma dificuldade de sustentação e ainda tem que cuidar do bebê. Então, o que o fisioterapeuta pode trazer para ela de benefícios com o seu atendimento no pós-parto? Com a utilização da bandagem, né? Que é o que a gente estava conversando. Então, as bandagens, quando colocadas de maneira adequada, com um treinamento adequado, né? Relacionando ciência e prática, elas podem trazer um grande benefício para essa puérpera. Então, o fisioterapeuta vai, dentro dessas primeiras 24 horas, antes dessa puérpera ter alta, tanto faz ser uma puérpera de cesárea ou de parto natural, né? Então, não tem problema, as duas vão se beneficiar com o uso das bandagens. Então, a gente coloca a bandagem de uma forma que vai dar sustentação para o abdômen, porque hoje a gente não usa mais aquela cinta, né? A cinta pode trazer no futuro disfunções urinárias, né? Problemas de prolapso, problemas no assoalho pélvico da mulher. Então, a gente tem o tape como uma possibilidade de dar mais sustentação para esse abdômen, de diminuir a dor, de controlar a fase inflamatória, no caso, por exemplo, de uma cesárea, tem uma cicatriz, a gente quer que essa cicatriz, no longo prazo, fique bonita, fique adequada, fique funcional, né? Tem um bom aspecto, uma boa qualidade. E o taping, nesse momento, lá no início, ele vai trazer esses benefícios. E ela pode ir para casa tendo menos dor, mais disposição, mais sustentação para o dia a dia. Então, ela consegue fazer essas funções quando for para casa com muito mais estabilidade, qualidade, menos dor. E quando a gente tira a bandagem, é muito interessante, porque eu retiro normalmente 6 a 7 dias no pós-parto e a redução do abdômen é muito, muito interessante, muito importante. E tem uma outra coisa, que é a questão da diástase, que as mulheres morrem de medo de ter essa diástase no pós-parto, que é a separação dos músculos do abdômen. Então, o taping também vai fazer uma aproximação desses músculos e prevenir essa diástase que fique mais patológica, que isso traga mais disfunção no abdômen. Então, esse cuidado é bem importante. Mas eu ressaltaria que tem que ser com o fisioterapeuta, porque a gente está trabalhando a função do abdômen, a gente está trabalhando a função do assoalho pélvico e o taping é um recurso que vem somar no nosso atendimento, na nossa consulta, no nosso cuidado com essa puérpera. Então, isso é bem importante, que as mulheres busquem um fisioterapeuta que tenha uma formação específica na técnica, né, que trabalhe com saúde da mulher e que possa
auxiliá-la nesse momento, que é um momento tão importante na vida da mulher, né? E são tantas coisas, tantas preocupações, e justamente o que você falou, da gente ter que cuidar do bebê e não sentir confiança. Então, eu acho que essa técnica, ela te traz, acima de tudo, confiança, segurança, porque você sabe que tem um profissional que está cuidando justamente daquela área delicada ali, que é a cicatriz, toda a cirurgia. Então, te dá mais confiança para fazer os movimentos, não com tanto medo de que possa acontecer alguma coisa ruim ali na cicatrização, né? Exatamente. Então, essa sustentação é importante, porque tem uma coisa que eu sempre converso com as mulheres, né? Durante a gestação, toda a atenção, ela é voltada para a gestante, né? Para essa futura mamãe, para essa mamãe, né? E no pós-parto, a função toda vai para o bebê. E a mãe é esquecida. A mãe é esquecida. E ela se esquece, né, Sim. Mari? Então, a gente sempre tenta trazer essa função, cuidar dessa mãe. Então, eu, quando vou na maternidade atender as mulheres, a minha atenção é toda para ela. E as pessoas querem ver o bebê, todo mundo quer ir no bebê. Então, a gente ter esse olhar, esse cuidado é muito bom. Então, ela sabe que lá na frente ela pode ter várias disfunções em virtude da gestação. É uma alteração no corpo da mulher muito grande. E pode ser que lá na frente, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, ela ainda sofra com as alterações que ela teve lá no período da gestação. Então, a gente traz essa função, melhora a qualidade de vida, dá essa sustentação, e o taping caiu como uma luva para poder fazer isso muito bem. Então, ela vai cuidar do seu bebê com o taping se sentindo sustentada, então menos dor, mais equilíbrio, mais função, menos hematomas, por acaso se acontecerem, os roxinhos ali na pele, uma cicatriz bonita, funcional. Então, tudo isso a gente consegue com uma boa aplicação. Só que, enfatizo, né? Com cuidados, com restrições, né? Com uma bandagem de boa qualidade, com um profissional capacitado, né? Porque existem, não é somente ir lá e aplicar, né? Então, a gente tem todo um cuidado para que realmente faça da melhor forma, trazendo os melhores benefícios possíveis. Nossa, adorei. Obrigada por trazer para nós esses estudos, essas informações. E se você quer conhecer mais um pouco sobre o trabalho da Mi, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e lá você procura Mirela Dias e lá você vai encontrar muito conteúdo, muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai gostar, né, Mi? Vai gostar bastante, vamos produzir bastante coisa. Obrigada e até a próxima. Até. Agora nós vamos falar sobre o cálcio e tudo que a gente precisa saber sobre esse assunto. A nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lide, vai nos ajudar a compreender. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Então, o que nós precisamos saber, entender sobre o cálcio? Ok. Então, Mari, todo mundo pensa em cálcio, pensa em osso, certo? Mas o cálcio ele tem inúmeras funções no nosso organismo. Uma delas, realmente, ele faz parte da matriz óssea e dos dentes, então essa é a principal função. Mas ele age também na nossa coagulação, no processo de contração dos músculos, em vários processos enzimáticos do nosso organismo. Nosso organismo funciona à base de reações enzimáticas. E o cálcio está presente em quase todas. Por exemplo, a gente vai liberar insulina no sangue, precisa do cálcio, né? Para as reações ali das sinapses, precisa do cálcio. Então, o cálcio ele está presente no corpo inteiro. Tanto que os seus níveis no sangue, eles são controlados precisamente. Raramente você vai ter um nível alterado de cálcio no sangue. Por quê? 99% do cálcio ele está nos ossos e nos dentes. Esse 1% fica ali no resto, né? No sangue e nas células, nas outras células. Então, a gente tem hormônios que controlam esse nível de cálcio no sangue. A gente tem o paratormônio, principalmente, e a calcitonina. A vitamina D também age ali no controle do cálcio sérico, né? Do cálcio do sangue. Então, esses hormônios, eles vão controlar. Subir um pouquinho, já vamos baixar. E aí, o que acontece? Para controlar esse nível de cálcio do sangue, a gente retira cálcio dos ossos ou coloca cálcio nos ossos.
Então, o cálcio seria como se fosse um reservatório, os ossos seriam o nosso reservatório de cálcio, certo? Então, assim, se a criança, né, o adulto, tem uma dieta insuficiente em cálcio, você não vai ver isso num exame de sangue, por exemplo, né? Então, às vezes chega um paciente, a dosagem de cálcio no sangue está normal. Isso quer dizer que o meu cálcio sérico, o meu cálcio no organismo está normal? Não necessariamente, porque o meu organismo, ele abriu mão dos hormônios para tirar o cálcio do sangue e colocar o cálcio dos ossos e botar no sangue. Então, às vezes, os nossos níveis séricos não refletem. Então, hoje em dia, no Brasil, se estima assim, que 50% das pessoas têm uma dieta pobre em cálcio, certo? E isso reflete também nas crianças. E o cálcio é importante para os ossos, para o crescimento, certo? Então, se a gente tem uma ingestão de cálcio deficiente, a gente pode ter o quê? Uma má mineralização óssea. Isso pode se refletir em algum tipo de raquitismo, tá? Idade adulta, osteoporose. Os nossos ossos, eles se formam principalmente até os 21 anos. Então, se a gente tem uma dieta pobre em cálcio durante toda a infância, adolescência, eu posso ter formação de osso um pouco mais fraco. E aí, na vida adulta, eu vou ter mais risco de fraturas pela osteoporose, certo? Então, é importante a gente ter uma dieta adequada, né? Uma ingestão de cálcio adequada. Existem, sim, doenças, né? Doenças genéticas que cursam com alterações do nível de cálcio. A gente pode ter um hipoparatiroidismo, que a gente tem falta desse hormônio, né? Existem várias alterações, doenças que a gente tem uma má absorção de cálcio nos rins, né? Que são outros tipos de raquitismo. Mas a dieta, isso o endocrinologista vai avaliar, essas questões, essas outras doenças que são um pouquinho mais raras, que podem cursar com alterações do cálcio, né? Então, se eu tenho uma alteração do cálcio já no sangue, isso já é bem grave, certo? Vai ter que ser investigado, avaliado. Mas, nas consultas, a gente sempre avalia a ingesta de cálcio das crianças, né, e adolescentes. Por exemplo, um bebezinho, ele precisa de 200 miligramas no dia, né? Já uma criança vai precisar de 800. Um adolescente vai precisar de 1.200 miligramas de cálcio na dieta no dia. Isso é bastante, 1.300, isso é bastante, né? Então, por exemplo, um copo de leite, 200 ml, vai ter 230 miligramas de cálcio, né? Então, sempre tinha aquela fama, não, a criança tem que tomar 4 copos de leite no dia, era por causa desse cálculo. Mas hoje em dia a gente sabe que tem vários outros alimentos que também têm cálcio, certo? Então, sempre fala com o seu pediatra, ou nas consultas quando a gente vai, né, no endócrino, a gente sempre avalia essa questão, assim. Por exemplo, outras fontes de cálcio da dieta, certo? Hoje em dia muita gente não toma muito leite, né? Os derivados de leite também são ricos em cálcio, mas a gente tem, por exemplo, sardinha, né? Sardinhas, ostras, tem bastante cálcio. Os vegetais verdes escuros também têm bastante cálcio. Então, brócolis, espinafre, agrião, tem bastante. Sementes, amendoim, nozes, amêndoas, tem bastante cálcio também. O próprio feijão também tem grão de bico, lentilha, a gente tem uma quantidade importante de cálcio. Então, é importante avaliar no dia para a gente tentar fechar aquela quantidade, né, adequada. Claro, se a pessoa toma leite ou derivados de leite, como a concentração é maior, às vezes é um pouco mais fácil de atingir, né, a quantidade do dia. Mas mesmo quem não ingere leite, a gente pode adequar, né? Mas é importante isso. Algumas crianças, o que acontece? Que não podem tomar leite, ou não tomam leite porque não gostam, a família, né, não é adepta do leite, dos derivados de leite, e, né, a gente não consegue suprir, às vezes, com outros alimentos, porque a criança não aceita. Essas crianças, a gente acaba fazendo suplementação daí de cálcio, né, com vitaminas, tá? Então, quando a gente pensa nessa suplementação, a gente tem que lembrar sempre que cada caso é um caso, porque quando a gente escuta, o meu filho suplementa, eu também quero, né? As mães todas querem suplementar. Então, a gente tem que analisar com o pediatra aquela família, aquela criança, aquele caso, né, Lidy? Sim. Assim, até porque o excesso de cálcio, ele também pode ter seus efeitos colaterais, tá? O excesso de cálcio, ele pode até se depositar nos vasos e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Então, não é que todo mundo tem que suplementar cálcio, certo? A gente vai avaliar, não, realmente a ingesta é muito baixa, vamos suplementar um pouco. E às vezes a gente suplementa quantidade maior ou menor, né, dependendo da criança, mas não são todos que vão precisar, não façam suplementação, né, como a gente vê por aí, por conta, tá? Principalmente adultos também, né? Adultos que já têm, às vezes, mais potencial para doenças cardiovasculares, fica tomando vitaminas sem necessidade, sem saber, né? Tá? Olha só que importante, porque todo mundo acha que é um multivitamínico, tem tudo que eu preciso, só que às vezes a pessoa já atinge pela alimentação. Sim. E aí acaba excedendo ali nos níveis que é necessário diário, né? E
faz o contrário. Isso. Todas as vitaminas em excesso, elas também têm efeitos colaterais. A gente tem hoje em dia, a pessoa fala muito da vitamina D. A vitamina D também, ela entra ali no controle do nível sérico de cálcio, tá? Mas assim, uma hipervitaminose D, né, a gente tem os níveis séricos para a idade, ela traz seus efeitos, a pessoa vai ter sintomas clínicos, passa mal, sudorese, palpitação, e às vezes a pessoa está tendo sintoma e vai dosar. Eu já peguei alguns casos, e a sua vitamina D tá uma dose, né, tá excessiva, aí você vai ter que parar a suplementação. Então, sempre tem que avaliar, né? Não, vitamina não é assim, tomar à vontade, tá? Certo. Muito obrigada por todas as informações. E eu espero que você tenha gostado, que preste atenção em toda essa parte de suplementação, na dieta das crianças. E se tiver alguma dúvida, busca ajuda profissional, que é sempre o melhor caminho, né, Lid? Isso mesmo. Até a próxima. Até. Agora nós vamos falar sobre saúde ocular e alimentação. Mas existe uma ligação entre esses dois pontos? Quem vai nos explicar é a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Thaís. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então me conta, tem uma relação aí entre a alimentação e a saúde ocular? Tem, com certeza tem. A gente tem vários alimentos que podem deixar o nosso olho mais saudável. Olha só, né? Que interessante. Então conta tudo pra nós. Então, vamos começar. Lembra que a nossa avó falava pra gente que cenoura faz bem pro olho? Ela estava certa. Porque assim, a cenoura e os outros alimentos que são laranjas e amarelos bem fortes, eles são ricos em vitamina A. E o que a vitamina A faz? A vitamina A, ela atua no processo de formação de um dos nossos fotorreceptores, que é uma das células que faz a gente enxergar de noite, que é o bastonete. O bastonete, ele fica lá na periferia da nossa retina e ajuda a gente a conseguir enxergar de noite. E quando a gente tem uma deficiência de vitamina A, a gente fica com a chamada cegueira noturna. A gente não consegue enxergar à noite porque não tem bastonete. Então é muito importante a gente ter na nossa alimentação alimentos que sejam ricos em vitamina A. Então, os alimentos que são amarelos ou laranjados fortes. Então, a cenoura, que é o mais famoso, mas a gente também pode ter a manga, o mamão, a acerola, a gente pode ter na abóbora, no damasco. E tem um também que não é tão laranja, tão forte, mas que é bem rico também em vitamina A, que é a batata doce. Então, todos esses alimentos, quando a gente tem na nossa alimentação, a gente está ajudando também. E a vitamina A, além disso, ela é a mais famosa, provavelmente mais comentada, porque ela não atua só dentro do olho, mas ela atua também na parte externa. Ela ajuda a deixar o nosso olho menos seco e também ajuda a prevenir infecções. Então, ela é a que mais atua nas estruturas do olho, por isso que ela é tão famosa. Mas a gente também tem outros componentes aí que também ajudam bastante no nosso olho. A gente tem a vitamina C, que a vitamina C é bem importante para a regeneração celular, isso no corpo inteiro, mas para o olho é muito bom a gente ter vitamina C, principalmente quando a gente tem alguma coisa que está acontecendo no olho, por exemplo, alguma inflamação, tipo uma conjuntivite, alguma lesão de córnea, seja por uma coçadura, seja por uma úlcera infecciosa, seja por uma úlcera de alergia. Tudo que causa alguma agressão no nosso olho, principalmente na parte externa, é bom a gente tomar coisas que sejam ricas em vitamina C, porque vai ajudar a regenerar mais rápido e ter uma melhora mais rápida daquela agressão. Então, alimentos que são ricos em vitamina C são principalmente as frutas cítricas, né? Então, limão, laranja, acerola, abacaxi, também a tangerina, todos esses que sejam de vitamina C, ricos em vitamina C, eles podem ajudar nessa regeneração. E outra vitamina também que é bem importante para o olho é a vitamina E, que a vitamina E é um antioxidante. E por ser antioxidante, ela resgata então os radicais livres que fazem com que tenha um envelhecimento mais rápido do nosso olho. Então, tanto para a formação de catarata, que é importante, o radical livre, quanto também para o envelhecimento da nossa retina. E o que tem mais vitamina E, né, são os nuts, né? Então, amendoim, amêndoa, sementes, né, semente de girassol, castanha de caju, então todos esses são ricos em vitamina E.
Aí outros, né, que não são vitaminas, que também são bem importantes para a saúde do olho. Quem já foi comigo e tem ordelo de repetição, já, até a Martina já também, né? Já ouviu eu perguntar, quanto que é o teu consumo de peixe, né? Porque o consumo de peixe é associado ao ômega 3, né? E o ômega 3, ele está relacionado à parte oleosa da nossa lágrima. Então, a gente tem, né, a parte aquosa e a parte oleosa, né, principalmente. A parte oleosa é produzida pelas glândulas de Meibomius que estão aqui na nossa pálpebra. E essas glândulas, elas secretam essa lágrima e para ela sair, ela tem que estar meio fluida. Se ela não está fluida, ela tem mais chance de obstruir dentro da glândula e formar o terçol, que é o ordelo, né? E o ômega 3, ele ajuda a deixar essa parte da lágrima mais fluida, então ela sai mais fácil da glândula e por isso ela daí tem menos chance de obstrução. E o que tem mais ômega 3, né? É a sardinha, o atum e o salmão, tá? Os outros peixes também tem, mas esses 3 são os mais ricos. Outro componente bem bom também para alimentação, né, é o zinco. O zinco, ele protege o nosso olho da radiação ultravioleta. Então, ele faz com que faça uma barreira ali contra a radiação ultravioleta, que a radiação ela também causa dano para uma agressão direta, principalmente na nossa retina, e acelera o processo de envelhecimento. E o zinco ele está bem presente nas leguminosas, né? Então, feijão, grão de bico, lentilha, está bem presente na carne vermelha. E também nos laticínios, né? No leite, no queijo, iogurte, outros derivados do leite. E para fechar, a gente tem a luteína e a zeaxantina, que são bem famosas no meio do oftalmo porque eles são suplementados para quem tem degeneração macular, que é um componente que ele faz uma barreira à luz azul que causa dano no nosso olho. Então, esses componentes eles fazem essa barreira, daí a luz azul não consegue penetrar na retina e isso impede que essa retina tenha dificuldade de se regenerar. E eles estão muito presentes principalmente no ovo e nos alimentos verdes escuros, tipo espinafre, brócolis, né? Então, são esses que são mais ricos. Então, se você for ver, né, fechando assim, se a gente tem uma alimentação que tenha bastante vegetal, bastante fruta, bastante legume, que tenha fontes proteicas, né, seja de carne ou de mais leguminosas, tipo grão de bico, ou que tenha também alimentos bem diversificados e bem coloridos, a gente vai estar também beneficiando a saúde do olho, além da saúde do corpo em geral. Então, tudo isso está tudo bem conectado, né? Nossa, adorei! E como é importante a gente cuidar da alimentação para a saúde do corpo inteiro. A gente pensa que é só parte estética, cabelo, unha, mas quando a gente tem uma alimentação saudável, nutre o corpo e protege o corpo de doenças. Então, como é importante a gente cuidar da alimentação, né? Com certeza, a alimentação é tudo, né? E a gente previne muita coisa também, né? É verdade, adorei. Obrigada por nos trazer essas informações e agora a gente vai cuidar ainda mais da alimentação para cuidar dos olhos também. Até a próxima. É isso aí, até. Vamos falar agora sobre respiração, um assunto muito importante que quem vai nos ajudar a compreender tudo sobre esse tema é a nossa fonoaudióloga Cibele. Bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mariana. Olá a todos. Muito obrigada. Eu achei esse tema que você trouxe muito importante e é algo que mexe muito comigo, porque eu tenho uma filha que não faz 100% uma respiração nasal, tem ali uma respiração oral. Então, eu queria entender um pouco mais sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que tem muitas mães, famílias, enfim, que vão se interessar pelo assunto. Então, vamos lá. A respiração oral é quando a gente passa a usar a boca ao invés do nariz para respirar, de uma forma muito simples. Então, a gente faz isso já quando, por exemplo, nós estamos com uma gripe, um resfriado, né? Quando estamos com o nariz trancado, a gente usa uma respiração pela boca, uma respiração oral, porque a gente precisa dessa via de suplência, porque o nariz não está funcionando. Mas quando o nariz está
pérvio, que a gente chama, que ele está competente para respirar, a nossa respiração ela deve ser, sim, nasal, porque, afinal de contas, o nariz desempenha 3 funções que só ele faz: aquecimento, umidificação e filtragem do ar. Então isso, Mariana, é exclusividade do nariz, a boca não faz isso. Então, quando a gente respira pela boca, desencadeia uma série de consequências que a gente pode ter, então, desde o crescimento e desenvolvimento das crianças até mesmo a própria saúde e qualidade de vida dos adultos. Então, quando é o start, o alerta para os pais buscarem ajuda de um fonoaudiólogo, porque às vezes a gente pensa pneumologista, otorrino, mas a gente tem que lembrar que é um trabalho multidisciplinar, certo? Exatamente, Mariana. Então, assim, né, o primeiro passo qual é? Identificando a dificuldade de respiração, que o sinal mais visível, o que é? Permanecer a maior parte do tempo com a boca aberta, né? Aí a gente pode ter também o ronco durante o sono, a criança que mastiga de boca aberta, come de boca aberta, ela também pode ter uma dificuldade de coordenar a respiração com a mastigação, porque quando a gente está mastigando de boca fechada, a gente precisa estar com o nariz funcionando. Então, às vezes, a questão da mastigação na hora da alimentação pode ser um momento importante para os pais observarem também. Mas o fonoaudiólogo não trata do nariz, né? Então essas obstruções elas são tratadas pelo médico. E qual é o médico normalmente, né? Ou então os pais conversam com o pediatra que está atendendo essa criança, ou então o médico otorrinolaringologista. O fonoaudiólogo ele entra depois desse momento de diagnóstico, porque às vezes essa criança pode precisar, por exemplo, apenas de um tratamento medicamentoso, apenas medidas de controle ambiental, se for uma criança que está com rinite alérgica, até mesmo precisar de cirurgia de adenoide das amígdalas. Então, o fonoaudiólogo ele entra com a parte da reabilitação funcional. E aí a gente trabalha, então, com a respiração, com a mastigação, com a deglutição e com a fala em alguns casos. E é muito recorrente a gente ver crianças que, sim, foram para o otorrino, fizeram a cirurgia, eles não têm mais o nariz obstruído, a garganta está limpinha, e eles ainda respiram pela boca. Sim, isso então, é bastante o que vem comum pela frente, como que essa criança precisa ser tratada, como que essa família deve agir? Isso é bastante comum. Então, o que a gente orienta normalmente os otorrinos hoje eles já encaminham também depois, né? Mas a gente sabe que depois de feita a cirurgia, você tem um retorno com o médico e muitas vezes você não volta mais no otorrinolaringologista. E essa criança fica, então, permanece com o hábito da respiração oral. E aí isso se torna um hábito mesmo. Apesar do nariz estar desobstruído, a criança continua respirando pela boca. E aí isso causa as consequências que a gente tem, né, da respiração oral. Que então é uma língua baixa dentro da boca, o céu da boca ele vai crescendo, vai ficando mais fundo e mais profundo, ocupando um espaço do nariz, porque a gente nunca pensa, né? Mas o céu da boca é o chão do nariz. Então, a gente tem uma estrutura que separa a cavidade oral da cavidade nasal. E se a gente tem essa estrutura com crescimento desorganizado e desordenado para cima, ela vai ocupando um espaço que é o espaço do nariz. Olha só como é importante a gente estar informado. Eu sempre falo que a informação deixa a gente mais forte. E daí, quando a gente percebe todas essas situações e leva essa criança para fazer um acompanhamento com o fonoaudiólogo, como que é esse tratamento? É diferente de um tratamento que é feito para a criança que tem dificuldade na fala. Mesmo sendo o mesmo profissional, são abordagens distintas, né? São porque são especialidades diferentes, né? Hoje na fonoaudiologia nós temos 13 especialidades. Então a minha é de motricidade orofacial. Então eu trabalho com essas funções, respiração, mastigação, deglutição e fala. Então a criança que tem a respiração oral por hábito, que respira pela boca, ela pode ter flacidez ou perda de força da musculatura orofacial. Ela pode ter, que normalmente tem a língua baixa e muitas vezes pode ter também uma alteração na fala ou uma alteração na deglutição. Isso pode estar culminando também com alterações do posicionamento dos dentes. Então, como você falou, que é uma equipe multidisciplinar, a gente não trabalha sozinho. Então, esse paciente, essa criança, na verdade, pode precisar do médico e pronto, solucionou com o médico. Ela pode precisar do médico e do dentista
Ela pode precisar do médico, do dentista, do fonoaudiólogo, médico, dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista e até psicólogo. Então depende muito do caso, depende das consequências, da gravidade das consequências. Então cada caso, Mariana, é um caso, mas o paciente vem, a gente faz uma avaliação detalhada no consultório dessas funções e dessa musculatura e aí a gente propõe o tratamento da reabilitação com a terapia miofuncional orofacial. Nossa, amei! Obrigada por dividir tantas informações e tanto conhecimento conosco. Nós falamos um pouco sobre esse assunto, mas com certeza tem muito mais. E como a Cibele falou, cada caso é um caso. Então, se você tem dúvida sobre esse assunto, você precisa que a sua criança seja avaliada por um profissional. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê e procura a doutora Cibele lá. Eu tenho certeza que você vai buscar ajuda de uma profissional que realmente vai te ajudar, né, Cibele? Muito obrigada, Mariana. Eu gostaria de deixar um lembrete, né? Natural é a respiração nasal. A respiração oral não é legal. Adorei e até a próxima. Obrigada. Agora eu vou falar com uma convidada super especial lá da Life sobre um assunto ainda mais especial, um evento maravilhoso que vai acontecer aqui em Florianópolis e que vai reunir diversos profissionais. Eu tenho certeza que muitas famílias e também muitos profissionais serão super beneficiados com os assuntos que serão abordados. Mas hoje eu quero entender, Michele, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. De onde que surgiu a ideia? Qual foi a demanda principal de criar esse congresso incrível? Bom, Mari, a Life Neurodesenvolvimento é um centro de neurodesenvolvimento. Então, lá nós ofertamos várias especialidades para atender a área neurológica. Diante desse mercado, hoje em evidência, grande parte pelo autismo e várias outras síndromes associadas, né, a todos esses transtornos, nós recebíamos os pais, a demanda desses familiares que não sabiam onde procurar esses profissionais e muito menos do que eles poderiam tratar. Diante dessa necessidade e dessa dor que a família tinha de não saber onde buscar, né, um tratamento adequado e como esse tratamento se desenvolvia, né, foi que a doutora Lisiane Fabres começou a mensurar todos os nossos, com os nossos profissionais e também com os nossos pacientes, essa necessidade. Diante disso, a gente une forças, né, com todos esses profissionais já renomados e especializados na área, para trazer à sociedade, os profissionais da área, bem como os acadêmicos, um conceito mais amplo, né, dentro da neurociência e do neurodesenvolvimento. Olha só que interessante, né? Então, assim, a Life é um lugar onde tem diversos profissionais extremamente capacitados e lá crianças, adolescentes e pessoas com diversas síndromes, enfim, e necessidades especiais vão buscar atendimento. E suas famílias junto. Então, a ideia de ver as famílias ali às vezes perdidas, sem saber o que técnica é essa, o que isso está acontecendo. Por onde começar? Conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco, né, o conhecimento, trazer domínio para que eles compreendam qual é o processo. Na verdade, tudo isso está muito atrelado à multidisciplinaridade e à interdisciplinaridade que a Life busca, né? Então, assim, o que é isso? Isso é trabalhar com várias especialidades ao mesmo tempo. A área neurológica pede isso e essa multidisciplinaridade e interdisciplinaridade traz resultados muito evidentes. E nós queremos trazer os especialistas para falar com essa sociedade, né? E deixar ela com um conhecimento mais amplo de tudo isso. Então, hoje não se foca mais em uma única... Uma andorinha não faz verão, sabe, Mari? Então, a gente precisa de um corpo clínico de pessoas muito capacitadas, que
que sejam sempre atualizadas para trazer um resultado ainda mais benéfico para o nosso paciente. Que legal. E vocês conseguiram reunir tantos profissionais maravilhosos. Me fala um pouco sobre essa busca desses profissionais. Como que ela aconteceu? Então, os profissionais, eles têm que ter um perfil, né? Na Life a gente tem uma área acadêmica que nos toca muito. É disso que a gente quer tratar, né? A gente não está lá só para prestar um serviço, a gente quer prestar um serviço de excelência. Porque o que a gente visa? O resultado, né? O resultado para a família, para o paciente, né? E para trazer para o profissional, ver o quanto o estudo dele, a atualização dele, tudo que ele busca profissionalmente, ele consegue reverter para aquela família ou para aquele paciente. Vendo os resultados, né? Vendo resultados. Então, a gente precisa muito, muito, muito que esses profissionais busquem estar atualizados, busquem novos cursos e, principalmente, estejam atentos a todos os novos métodos, né, e especializações, né? É aí que a gente entra para fazer o melhor trabalho que a gente puder. E aí, buscando esses perfis de profissionais atualizados, altamente capacitados, que a grande maioria já atende lá na Life, vocês foram captando esses perfis, esses profissionais, para montar o congresso. Isso mesmo. Na verdade, o congresso, ele são em torno de 50 profissionais, mas eles já são renomados na área. Alguns, a sociedade não tem conhecimento ainda. Nós trazemos para o congresso pessoas que possam falar sobre a parte do direito dessas crianças, né? Como eles podem ser assistidos. Então, nós temos advogados que vão estar lá palestrando sobre sistemas, né? Nós vamos ter rodas de conversa e bate-papo de famílias, né? Síndrome de Down, autismo. Eu vou dizer que o diagnóstico muitas vezes é o mesmo para todos eles, mas o indivíduo ele é único. Então, para isso, ele tem que estar personalizado. Então, nós não podemos falar para uma família somente, né, e generalizar. Então, tratamos o autismo igualmente. Não é, né? Para cada um tem uma particularidade. Toca diferente para cada família, né? Alguns têm mais dificuldade com o comportamento, outros com a área física, motora. Então, nós estamos em busca disso, dessa adaptação. E isso vem através da personalização. Quando a gente personaliza, o nosso profissional tem que estar altamente capacitado para atuar em todas essas frentes, não uma única. Nossa, adorei. E quero entender como que vai fazer para participar, o dia, horário, mas tudo isso a gente conversa no nosso próximo encontro e você fica aguardando que vem mais informações sobre esse maravilhoso congresso. Obrigada pelas informações e até a próxima. Agradecida, Mari. Obrigada. Agora nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico que gera muitas dúvidas e que todo mundo sempre quer saber. Cera no ouvido, muita cera, pouca cera, cotonete, limpo, não limpo. O que fazer com a cera do ouvido? Quem vai nos ajudar a compreender tudo sobre esse assunto é a nossa otorrinolaringologista, a doutora Marcela. Bem-vinda novamente. Não, obrigada pelo convite novamente também. E aí, o que a gente faz com a cera do ouvido? Coloca cotonete? Sim, não? Proibido o uso do cotonete, tá? E é uma polêmica isso, na casa de todo mundo, que foi criado com o avô mexendo no ouvido, com a mãe mexendo no ouvido, aí a gente deitando para a mãe mexer o ouvido, para limpar os nossos ouvidos, e no final tá completamente errado, né? E o que é o mais surpreendente de tudo é que, se vocês virarem no pacotinho do cotonete, lá fala escrito precauções, não inserir no canal do ouvido.
né? Por risco de lesões ao tímpano, eles também falam para não enfiar no nariz também, por risco de lesões. Eles mesmos anunciam, porque eles já devem ter tido muito problema com relação a isso, né? Mas é uma grande discussão e quando chega no consultório, não, mas aí como é que eu limpo? E eu brinco respondendo, não limpa, deixa que a gente limpa, nós otorrinolaringologistas. E quando que há essa necessidade de limpar? Por exemplo, se a pessoa está com cera aqui, ela consegue limpar com o dedo, com um paninho, então não precisa colocar o cotonete ou algum objeto lá dentro. Esse é o certo, esse é o esperado. O que a gente recomenda é a pessoa quer limpar de qualquer jeito, né? Então a gente orienta, depois do banho, saiu do banho, pegar uma toalha limpa, macia, ir até onde o dedo alcança. E só, não é para ficar enfiando, eu vou colocar um mindinho porque alcança mais. Não. Vai botar qualquer dedo ali, enfia até onde vai com a toalha ali seca, macia, e é essa a limpeza que se faz, não se faz mais nada. Eu vou pegar um cotonete para limpar, não vai fazer mais nada. É essa a limpeza que a gente faz. Perfeito. E agora, assim, tu acabou falando da questão de quando que a gente tem que limpar, né? Na verdade, depende do paciente. O paciente, quando tá uma cera em excesso ali dentro, ele vai sentir sensação de abafamento no ouvido, como se ele tivesse com o ouvido tampado, assim, né? Ou embaixo d'água, ele sente essa sensação de abafamento e aí vem nos procurar a maioria das vezes por isso, né? E tem gente que já sabe, que é um acumulador de cera de carteirinha, que de vez em quando bate lá no consultório, abafou, doutora, tá na hora de limpar. Então, tem uns pacientes que já sabem, já se conhecem, e tem os outros que ficam assustados e descobrem pela primeira vez que tinha que limpar o seu ouvido. Então, tem esse paciente que produz muita cera e como a gente sabe que não pode limpar com o cotonete, ele precisa de uma ajuda profissional para fazer essa limpeza, porque afeta a audição. Diretamente, afeta a audição. Tem gente que vem como se, nos últimos dias eu notei que abafou, preocupado de estar perdendo a audição, quando a gente tira a cera é um alívio, né? Acaba resolvendo a situação. Tem gente que não produz nada e, digamos assim, é abençoado de ficar usando cotonete e nunca ter acontecido nada. Mas tem gente que usa e quando usa, acumula cera. E aí sim, o ideal seria procurar nós, otorrinos, porque nós temos materiais específicos para tirar todo tipo de cera, dependendo a gente tem que orientar para voltar em outro dia com a cera mais preparada para ser tirada. Não é... Isso é uma orientação bem importante, não se aventurem por aí fazendo lavagens com pessoas que não são qualificadas ou até o cone chinês, né? É um perigo o cone chinês, ele pode dar queimadura na pele, queimadura no tímpano, rompimento do tímpano. E, na verdade, esses pacientes não voltam para as pessoas que fazem o cone e acabam chegando no otorrino que nós tratamos as complicações. Então, um alerta, tá, gente? Se quer limpar os ouvidos, procura um otorrino. Olha só que importante, né? E assim, o que é a cera? Ela faz parte? Ela tem que existir? Ela estar ali? A gente limpa o excesso? Fala um pouquinho para nós sobre isso. A cera, ela faz parte do nosso organismo, ela é uma substância que fica ali que protege o nosso ouvido, tanto de agentes bacterianos infecciosos, mas até para o funcionamento ali do ouvido. Ele mantém lubrificado, de corpos estranhos, se acabarem caindo dentro do ouvido, ela segura para não chegar lá no tímpano, né? Então, e ela tem uma ação daí com relação aos agentes que eu tinha falado antes, bactericidas nela mesma, assim, né? Então, ela é fundamental, tá? E quando não tem cera, e tem os pacientes que não têm nenhuma cera, normalmente não vou dizer que muitos desses pacientes, né, não vou falar como um geral, eles sentem que fica mais seco, às vezes uma pele mais descamativa, muita coceira. Então a falta da cera lubrificando às vezes também gera problema. Então a cera é normal ter. Cera em excesso, que tem pessoas que não conseguem expulsar essa cera para fora, aí precisa de ajuda e tem que ficar limpando devido à questão do abafamento da audição. Entendi. Nossa, quanta informação preciosa, então agora você já sabe, cotonete no ouvido, não. Notou alguma diferença na audição? Vai no otorrino, ele é o profissional capacitado para fazer qualquer tipo de limpeza dentro do ouvido. É isso, doutora? É isso mesmo, tenham cuidado. Muito obrigada pelas informações. Imagina. E até a próxima. Até.
Vamos falar sobre endometriose, tirar todas as dúvidas sobre esse assunto com a nossa ginecologista Dani. Bem-vinda novamente. Obrigada. Dani, endometriose é um assunto que a gente sempre tem dúvidas. Se fala, mas sempre tem pessoas com endometriose tratando, enfim. Então eu queria entender o que é a endometriose. Bom, a endometriose, assim, uma explicação bem superficial, tá? É que o que acontece? O nosso útero é como se fosse minha mãozinha fechada aqui, tá? Teoricamente, todo mês, a mulher que menstrua, essa camadinha de dentro do útero, ela descama e a gente menstrua, que é o sangramento que sai pela vagina todo mês. Por algum motivo que nós não sabemos o porquê, ainda a medicina não sabe explicar, e uma das explicações da endometriose seria essa: ao invés desse sangramento sair, ele pode se distribuir em qualquer outra parte do corpo, tá? Então ele pode ter foquinho no ovário, que fica do lado, ele pode ter foquinho na bexiga, que fica do ladinho na frente do útero, ele pode ter foquinho no intestino, e aí supostamente a paciente, quando ela vai menstruar, esses foquinhos também menstruariam e ela poderia ter sintomas fora dessa parte da cavidade abdominal aqui. Então, isso acaba trazendo muita dor, muito desconforto e perda da qualidade de vida dessa mulher. Então, assim, uma explicação mais superficial possível que seria da endometriose seria isso. Nossa, e quando a gente pensa em sintomas, além desses, assim, a mulher sente dor, como que funciona? A gente fala muito sobre dor na relação, é verdade? A mulher que tem endometriose, ela, claro, não necessariamente, mas na grande maioria dos casos, sente dor na relação? Então, essa é uma das coisas mais difíceis que fazem com que dificulte o diagnóstico da endometriose. Porque existe um número de mulheres que não tem sintoma nenhum. Ela não tendo sintoma, ela pode passar por uma vida inteira sem fazer o diagnóstico. E às vezes, como que ela descobre esse diagnóstico? Ela foi submetida a uma cirurgia abdominal por qualquer outro motivo e viu que tinha foco de endometriose. Essa mulher fez algum exame de imagem, por outro motivo ela descobriu que ela tinha foco de endometriose. Então tem muitas mulheres que acabam descobrindo a endometriose assim, sem querer, tá? E existem as outras mulheres que têm sintoma. Só que o que acontece, né? Que é uma outra coisa que poucas pessoas falam também. O que a gente tem aqui nessa parte pélvica aqui? Nós temos o nosso útero, que é mais ou menos o tamanho da nossa mãozinha fechada, tá? Em cima a gente vai ter a bexiga, praticamente aqui, e o resto da nossa barriga é praticamente intestino. E intestino causa bastante desconforto. Então, tem muitas de nós que sentimos desconforto abdominal e aí, às vezes, é feita uma investigação para endometriose. Essa mulher não tem endometriose, ela tem gases, ela tem intestino preso, ela tem intestino inflamado. Isso é super comum. Então, quando a gente tem um quadro clínico compatível com a endometriose, que eu já vou te falar, a gente tem que ficar atenta também ao funcionamento intestinal dessa mulher, porque os sintomas se confundem muito facilmente. Tá? Agora, vamos pensar assim, em quadros clínicos específicos de endometriose. Um dos sintomas é a dor na relação. Essa mulher, geralmente é aquela mulher que chega no consultório e fala assim: Dani, eu tenho cólicas muito fortes desde a minha primeira menstruação. Sempre foi assim. Tá, e você toma algum remédio e alivia? Na maior parte das vezes não. Então, esse aí é o quadro clínico mais tradicional da endometriose. Aquela mulher que sempre teve muitas cólicas e isso influenciou na qualidade de vida dela. Mas esse não é o único sintoma. Então, é uma série de sintomas. É dor na relação, é dor ao evacuar, sangramento na urina, sangramento disfuncional. Só que isso também cursa muitas vezes com outras alterações. Por isso que a gente tem que estar muito atento quando a gente está buscando um diagnóstico de endometriose. Tem os exames que a gente vai pedir. Agora, às vezes essa mulher tem vários sintomas e isso não é uma endometriose. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Por quê? Porque senão essa mulher vai manter os sintomas dela e a gente não vai conseguir tratar. Olha só, que interessante. E quando a gente pensa, Dani, justamente no tratamento, como que é feito esse tratamento? Então, tem várias formas de tratamento, né? O tratamento que sempre foi mais utilizado, é o mais antigo e o mais comum até hoje, é principalmente o uso da pílula anticoncepcional, pensando no quê? Se essa mulher, se a gente usa principalmente uma pílula anticoncepcional de uso contínuo, sem fazer a pausa, essa mulher não vai menstruar, né? Então, essa mulher não menstruando, a gente pode diminuir a dor dela. Por quê? Porque se a maior parte das mulheres tem dor
muita cólica na menstruação, então vamos fazer com que essa mulher pare de menstruar. Hoje esse é o tratamento mais comum e o que se faz com a maior parte das mulheres. Mas claro, a gente sempre tem que pensar em todo o quadro clínico, que é aquilo que eu falei, para a gente trazer o melhor tratamento para essa mulher. Existe tratamento cirúrgico, sim. Agora, a base do tratamento, que também ainda é muito pouco falado, a gente tem que lembrar essa mulher que uma das explicações também de endometriose está associado a focos inflamatórios. Então a gente tem que pensar em melhorar a qualidade de vida dessa mulher para a gente diminuir esse corpo inflamado, diminuindo focos inflamatórios e melhorando a qualidade de vida e melhorando a dor dessa mulher, tá? Então o que tem que incentivar essa paciente a fazer? Tem que fazer atividade física, não adianta, isso faz parte do tratamento. Mulher que fuma tem que parar de fumar, isso faz parte do tratamento. Tem que diminuir alimentos inflamatórios e tem que melhorar a qualidade do sono. Isso é a base do tratamento da endometriose, isso é muito importante. Olha só, né? Hábitos saudáveis, aquilo que a gente fala para todo o corpo e é realmente verdade, né? É verdade. Todas as áreas do corpo, elas são atingidas, afetadas e beneficiadas pelos hábitos da gente. Sejam eles bons, saudáveis ou ruins, né? Então, a gente mudando aí esses hábitos, a gente já tem uma melhora nessa questão da endometriose, então. Sim, isso é muito importante. Dani, adorei. Obrigada por trazer tantas informações sobre esse assunto e eu espero que você tenha gostado também. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Está finalizando o mês de agosto, mas é claro que a gente não pode deixar passar em branco um mês tão importante, agosto dourado, um mês aí destinado para falar sobre a amamentação. E óbvio que quem vai falar conosco sobre esse assunto não poderia ser uma pessoa mais capacitada sobre esse assunto mesmo, a Sol, a nossa enfermeira, doula, consultora de amamentação. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. A gente não podia deixar passar o agosto dourado sem falar sobre esse mês incrível, né? Não, né? Não tem como. Então fala para nós um pouquinho sobre, fazer uma avaliação aí sobre esse agosto, sobre a importância da amamentação, sobre a importância do agosto dourado, a gente falar tanto sobre esse assunto. É uma pena, Mari, que assim, as pessoas focam muito no agosto, né? Mas deveriam focar todos os meses, todos os dias, todas as horas, né? Porque sabemos que falamos sobre o melhor alimento do mundo. E muitas pessoas não se conscientizam disso, né? É muita cobrança em cima das mães. Eu sempre falo assim, ó, que a mãe tem o direito ou não de amamentar, mas ela tem que ter consciência de que se ela não quer amamentar, mas ela está sabendo que ela não está dando o melhor alimento para o seu filho. A escolha dela né? Mas essa mãe também precisa de suporte, né? Ela precisa de uma rede de apoio preparada, porque não é uma rede de apoio cobrando, é uma rede de apoio apoiando, né? Respeitando essa mãe. Sabemos que o puerpério não é fácil, né, Mari? Não é fácil. Não é fácil você deixar de dormir do dia para a noite. Não é fácil você ter dificuldade para tomar um banho, para poder comer, né? Então a rede de apoio serve para isso, né? A gente sabe que não é fácil. Não é fácil tu ter que acordar de madrugada, com esse frio, né? Vou ter que dar de mamar, mas é muito mais fácil você dar de mamar do que você ter que levantar, ferver água, esfriar água, fazer leite, lavar mamadeira, ferver mamadeira, né? Tá pronto ali na temperatura certinha. Tá pronto, tá tudo ali. Na medida certinha. Outra coisa que eu sempre deixo bem claro para as mães, que quando a gente fala do leite materno, do amamentar, a gente não fala só do leite materno, a gente fala tudo que está envolvido, né? O bebê que suga no peito é um bebê que
fortalece muito a musculatura orofacial. São 85 musculaturas a serem trabalhadas. É um bebê que vai ter muito mais fortalecimento em toda a cervical dele. É um bebê que vai falar mais rápido, comer muito melhor, sentar muito mais rápido, engatinhar, andar, tudo, né? E sem falar que vai ser um bebê que vai ser muito mais amoroso, né? Porque amamentar é pura doação. É muito amor envolvido e você sabe disso. Com certeza. Né? Então, as pessoas têm que se conscientizarem que as puérperas precisam do nosso apoio, né? Precisam da rede de apoio, uma rede de apoio decente, para que elas realmente consigam dar o melhor de si, o melhor do mundo para o seu filho. E que nós possamos ter aí um adulto mais seguro, que sabemos que um bebê que amamenta, ele com certeza vai ser um adulto muito mais seguro. Foi muito engraçado, essa noite eu estava de plantão e uma obstetra, nós conversando sobre uma mãe que estava com mastite e tal, e essa mãe amamenta 3, um de 5,5, outro de 3,5 e um de 1 ano e 8 meses. E eu fiquei assim, e ela fez uma mastite e não foi detectado e fez um rompimento, né, desse abscesso. Então tá lá e eu estava cuidando dela e aí falando com essa obstetra, ela disse: eu já não sei mais se eu concordo a amamentar tanto tempo, porque fica esses homens aí tudo inseguro, tudo grudado na mamãe. E eu falei: mas será que esse homem que é tão grudado na mamãe e tão inseguro, ele amamentou? E aí ela me olhou e disse: nossa, Sol, ele não amamentou. Aí eu falei: porque não é a amamentação que vai deixar ele inseguro. Muito pelo contrário. Se ele amamentou, ele com certeza seria um homem muito mais seguro, porque é um homem que recebeu muito amor. Não é que uma mãe que não tenha leite ou que tenha muito pouco, né? Sem falar nas translactações e relactações que a gente faz para que, né, estimule essa produção e tal. Sem falar nisso, mas às vezes a mãe não tem estrutura para seguir fazendo uma relactação, né? Não tem estrutura para ir lá extrair e botar no potinho, botar na sondinha, botar no peito. Tem mãe que não tem destreza. Não é que esse filho não vai ser amado, não é isso. Mas é comprovado que o bebê que suga leite materno direto no peito, ele é um bebê, vai ser um adulto muito mais seguro, isso é comprovado. É uma pena que amamentar não é fácil. E não é fácil, Mari. Não adianta a gente romantizar. Amamentar não é fácil, mas é muito possível se tiver uma rede de apoio, sabe, que realmente apoie. Se essa mãe tiver condições de procurar um profissional, pedir ajuda, esse profissional realmente se dispor, se doar, né? Porque a gente sabe que tem profissionais e profissionais. Então, essa mãe precisa de apoio. Quando a gente não tem apoio, eu não consegui amamentar. E eu consegui porque eu tive você. Tá vendo? Até me emociona. Não, mas é verdade, porque realmente foi algo que, se eu não tivesse te encontrado, eu não teria conseguido seguir a amamentação. E foram 4 anos. Foi muito difícil. A minha filha mamava sangue e a Sol simplesmente estava ali. E ela disse: eu vou te ajudar. E realmente me ajudou, e me mostrou, e me ensinou, e me atendeu. E sem querer nada em troca. Simplesmente ver uma mãe conseguir realizar um sonho e uma criança mamar. É muito grande. E nesse agosto dourado eu queria te agradecer por tudo que você fez por nós. Obrigada. Eu que agradeço. E que você tenha a chance de encontrar um sol, uma Sol na sua vida também. Até a próxima. Até.